Olá, tudo bem? Hoje iniciaremos os nossos estudos sobre direito do consumidor abordando os seguintes temas: a relação jurídica de consumo e definição de consumidor. É importante destacar que a cobrança em provas é basicamente a identificação pelo candidato da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor dentro de algumas hipóteses elencadas, bem como a jurisprudência aplicável ao caso concreto. O conhecimento da letra fria do Código de Defesa do Consumidor geralmente é exigido. Para entendermos o âmbito de aplicação do direito do consumidor, faz-se necessário definirmos os termos consumidor, fornecedor, produto e serviço. Vejamos um a um. Consumidor. De acordo com o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ao considerarmos individualmente o consumidor, pela dicção do artigo 2º, perceberemos três elementos essenciais na sua definição. O primeiro elemento é o aspecto subjetivo. Poderá ser considerado consumidor tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, independente se brasileiro ou estrangeiro, eis que o dispositivo legal não faz qualquer restrição. O segundo é o aspecto objetivo. O consumidor é aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço. E o terceiro é o aspecto teleológico, necessário que a aquisição do produto ou utilização do serviço seja na qualidade de destinatário final. A destinação final nada mais é que a aquisição do produto ou utilização do serviço sem o intuito de recolocação no mercado ou incremento no processo produtivo. A grosso modo, tem-se uma aquisição de um produto sem a intenção de com ele obter lucro. Agora, você provavelmente está se perguntando, mas qual o alcance do aspecto teleológico na definição de consumidor? Para definir o que seria o destinatário final da mercadoria, surgiram três teorias: a interpretação finalista, finalista mitigada e a interpretação maximalista. Teoria finalista ou subjetiva. Para Flávio Tartucci, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor adotou expressamente a teoria finalista ou subjetiva para a qualificação do consumidor. O consumidor deve ser, então, o destinatário final fático e econômico do produto ou serviço, em razão da expressão destinatário final constante no dispositivo. E o que seria a destinação final fática? O consumidor é o último da cadeia de consumo, ou seja, depois dele, não há ninguém na transmissão do produto ou do serviço. Já na destinação final econômica, o consumidor não utiliza o produto ou serviço para o lucro, repasse ou transmissão onerosa. Assim, uma loja de roupas, pessoa jurídica, que adquire 50 camisas de uma fábrica para revender não pode ser considerada consumidora desta mercadoria, eis que não a adquiriu como destinatária final, ou seja, a aquisição das peças de roupas fora feita com o intuito de recolocá-las no mercado por um preço superior e, naturalmente, obter um lucro com a operação. Todavia, tem-se admitido a mitigação de tal teoria, sendo conhecida como teoria finalista mitigada, abrandada ou aprofundada. Inclusive, o STJ admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que a parte, apesar de não ser destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. O grande diferencial aqui é a observação da condição fática do adquirente, ou seja, observa-se a existência da vulnerabilidade e da hipossuficiência da pessoa física ou jurídica que obtém o produto ou serviço. Caso exista o desequilíbrio entre o adquirente e o fornecedor, existirá também a relação de consumo. Já para a interpretação maximalista, o consumidor será tão somente o destinatário final fático do produto ou serviço, independentemente de dar ao produto uma destinação produtiva ou doméstica. É que a noção de consumidor deve ser a mais extensa possível, não importando o fim dado ao produto ou serviço adquirido, ou seja, se consumidor oferirá ou não lucro. Após falarmos sobre as teorias, passamos a falar sobre as hipóteses de pessoas que são consideradas consumidores por equiparação. Primeiro falaremos sobre a proteção da coletividade de pessoas, que, de acordo com o parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Neste ponto procura a lei proteger a coletividade de pessoas, ainda que não se possa determinar individualmente cada consumidor. Exemplo disto são as normas destinadas à segurança e saúde dos consumidores, destinadas a toda a coletividade, independente de se conseguir identificar individualmente quem irá adquirir aquele determinado produto. Em seguida temos a vítima de acidente de consumo, ao qual a sua proteção está prevista no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Equiparam-se aos consumidores todas as vítimas de acidente de consumo.
Assim, mesmo quando não estiver diretamente vinculado à relação de consumo, a vítima de um vazamento de petróleo, como é o caso do pescador, visto que suas atividades pesqueiras são prejudicadas, receberá a proteção do Código de Defesa do Consumidor por se equiparar ao consumidor. O STJ já considerou consumidor equiparado o proprietário de uma casa sobre a qual caiu um avião. Assim, mesmo não estando diretamente envolvido na relação consumidor versus companhia aérea, o proprietário do imóvel atingido por acidente aéreo será equiparado ao consumidor. E para finalizar a temática de consumidores equiparados, precisamos falar sobre as pessoas expostas às práticas comerciais, que recebem proteção conforme o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Vale lembrar que também serão equiparados aos consumidores todas as pessoas expostas às práticas comerciais previstas nos artigos 30 a 54 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pessoas expostas a práticas comerciais abusivas, a publicidades enganosas, dentre outras, serão equiparadas aos consumidores quando da análise da proteção dada pelo Código de Defesa do Consumidor. Chegamos ao final de nossa primeira aula sobre direito do consumidor. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e até lá!